Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o canal e hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o resultado, né? Os destaques aqui do resultado da Petrobras e também aqui da Brava, que divulgaram aí nos últimos dias os seus resultados, tá? Então a Brava não trouxe um resultado muito positivo, né? Se comparado aí àquilo que os analistas esperavam, né? E a Petrobras também trouxe um resultado positivo, mas um resultado que podemos dizer assim, um resultado morno, tá? Então vamos olhar aqui os destaques das duas, começando aqui com a Brava. Mas antes eu quero agradecer aqui, pessoal, e pedir também para você que está assistindo aí os nossos vídeos, né? Se inscrevam aqui se você não é inscrito, compartilhe aí os nossos vídeos, né? E faz aí o seu comentário também a respeito, né? Tanto do vídeo quanto do conteúdo colocado aí no vídeo, tá bom? Então, muito obrigado e continue nos ajudando. Então, voltando aqui no resultado da Brava, né? Ela traz aqui como destaque, né? Por exemplo, que a receita bruta dela aqui foi de 2,87 bilhões de reais, né? O EBITDA ajustado dela foi de 1 bilhão de reais e a margem EBITDA aqui 37%. Então, se você comparar aqui, ó, a receita teve um aumento de 1,8% comparado aqui com o primeiro trimestre de 2024. Já comparando aqui o EBITDA ajustado, né? Teve aqui uma queda de 14%, comparando aqui o primeiro trimestre de 2024. E a sua margem EBITDA também teve aqui uma queda de 6,8 ponto percentual. Tá? Então, uma queda em relação aí ao primeiro trimestre de 2024. Mais alguns destaques que ela traz aqui, referente ao resultado de 2025, mas também ela traz aqui o subsequente, evento subsequente, né, que é com relação à sua produção aí de abril, tá? Então, ela traz aqui que no primeiro trimestre, né, a produção foi de 70,8, né, bons por dia, né, ou seja, unidade de produção por dia, né, no primeiro trimestre, que é dado aqui por essa unidade, né, POI/dia, né, e ela coloca aqui também que já em abril eles tiveram aí uma produção de 82 bons por dia, um aumento aí de 16% em relação aqui ao primeiro trimestre de 2025, na produção de petróleo. E aqui a produção de óleo, né, que também teve aí em abril esse destaque importante, né, que é a produção de 69 dBi por dia em abril, uma alta aí de 18% em relação ao primeiro trimestre de 2025. Significa, pessoal, que ela está dizendo aí que no próximo trimestre ela deve apresentar aí dados bem melhores do que o primeiro trimestre de 2025. Então, olhando aqui, pessoal, o operacional da Brava, né, a performance dela aí no trimestre, o preço aqui com que ela vendeu o petróleo em relação ao quarto trimestre foi um pouco maior, né, uma alta de 1,3, né, então ela vendeu lá a 74,7 e aqui ela vendeu a 75,7 dólares por barril. O óleo, né, também ela vendeu aqui um pouco, aqui foi uma queda, né, de 2,5% em relação ao quarto, né, e também o terceiro e o segundo de 2024. Então, uma queda aqui de 2,5%. No quarto trimestre de 2024, ela vendeu a 68,9 dólares por barril, e aqui ela vendeu a 67,1 dólares o barril. O gás também teve uma queda aqui forte, né, de 11,9 em relação ao valor que ela vendia aqui no quarto trimestre de 2024, né, e também aqui o terceiro e ao segundo trimestre de 2024. Então, a performance dela aqui não foi das melhores, né. Olhando aqui na parte de baixo, né, que é a produção, né, onshore, né, ou seja, em terra, né. Então ela produziu aqui, tem uma leve alta, né, em relação, né, a produção interna, né, com relação ao quarto trimestre de 2024, né. Aqui foi 34,1 e aqui 34,2, né. Produção diária, né. Então, por essa unidade aqui, ó, carbon dia, né. Aqui também no offshore, né, que é extração, né, de petróleo no mar. Então aqui ela teve uma alta bem significativa, né? 36, 7 vezes mais do que o quarto trimestre de 2024, né? Então uma alta bem expressiva. O óleo aqui também foi 2 vezes mais, né? Então de 29,2 para 58,5. E o gás, podemos verificar aqui a sua produção também aqui teve um aumento aí de 21,2% em relação aí ao quarto trimestre de 2024. Agora, pessoal, olhando aqui a performance operacional em termos de resultados financeiros, né, aqui da Brava, né? Então a gente consegue verificar aqui a receita da Brava, né, no primeiro trimestre, né, como nós destacamos lá no início, né, foi 2,87 bilhões de reais, né? Os gastos, né, aí foi de 1,9 e nós temos aqui também os royalties, né, que ela teve que pagar. Aqui a receita bruta, né,
ou lucro bruto aqui, de 930,5, né, milhões de reais. Então aqui a gente consegue comparar aqui com o quarto trimestre, né, que foi 2,1 acima, né, ou seja, 2 vezes, né, mais que o dobro, né. Então comparando aqui essa receita bruta, né, ou lucro bruto aqui, tá? Então 2 vezes acima, as 2 vezes a mais do que aqui o quarto trimestre. Aqui no resultado operacional, né, ela destaca aqui, né, todo o seu operacional, e aqui a gente pega o resultado final aqui no trimestre, né, que foi de 666 milhões aqui de reais, uma alta aqui de quase 4 vezes, né, em relação aqui ao quarto trimestre de 2024, que lá foi de 169,3 milhões. Aqui nós temos os resultados antes dos impostos, né, das taxas, né, então de 1,2 bilhão, né, e frente aqui um prejuízo, né, de 1,6, né, no quarto trimestre de 2024. E aqui o lucro líquido, né, foi de 829,2 milhões aqui de reais, né, revertendo aqui um prejuízo de 1 bilhão de reais aqui no quarto trimestre de 2024. Então, podemos dizer que alguns dados eram positivos, né, quanto que o lucro, né, que reverteu o prejuízo para lucro, né, comparado aqui com o quarto trimestre de 2024, e quanto que a parte lá de venda, né, ela teve aí uma ligeira queda em relação ao preço, né, com que ela vendia lá os seus produtos. Então aqui, pessoal, qual o resultado aqui, os primeiros resultados aqui da Brava, né? Então aqui a margem, o EBIT da margem, né, que nós já falamos, né? Como foi destacada lá, né? E vamos agora dar uma olhadinha aqui na Petrobras, né? Como foi o resultado da Petrobras e os seus destaques, né? Destacando aqui inicialmente, né, que ela trouxe um comunicado aí, né, que vai pagar 11,72 bilhões de reais aí em dividendo, né? E juros sobre capital próprio, o que corresponde aí a 90 centavos aí por ação. Tá? Então ela divulgou esse resultado e aqui ela coloca, né, no valor por ação, né, 90 centavos aproximadamente aqui. E ela vai trazer aqui a primeira parcela, né, de 45 centavos por ação ordinária e preferencial em circulação, que será paga no dia 20 de agosto de 2025, integralmente sobre a forma de juros sobre capital próprio. Então aqui tem que verificar que tem um desconto aqui também de 15%, né? E a segunda parcela, no valor de 45 centavos por ação ordinária e preferencial em circulação, será paga em 22 de setembro de 2025, né? Sendo 30 centavos sob a forma de dividendos e 14 centavos sobre juros sobre capital próprio. Então aqui tem 30 centavos aqui que será como dividendo, né? Então não tem desconto. E aqui em cima desses 14 centavos, né, tem aqui um desconto, né, de 15% também. E a data base aqui, pessoal, é no dia 2 de junho, né? Então, como ela coloca aqui, né, para ter direito aí a esse provento, né, esses dividendos e esses juros sobre capital próprio, vai ter que ficar com as ações aí, né, ou comprar as ações até o dia 2 de junho de 2025. Então aqui, pessoal, ela traz alguns destaques, né, do seu resultado aqui do primeiro trimestre de 2025, né? Podemos verificar aqui nesse destaque, né, que ela traz comparativo em relação ao primeiro trimestre de 2024, né, o quarto trimestre, né, que foi muito ruim, e o primeiro trimestre agora de 2025, né. Então aqui o resultado líquido dela foi de 6 bilhões, né. O resultado líquido sem eventos exclusivos foi de 4 bilhões. Se a gente comparar aqui com o quarto trimestre de 2024, esse resultado líquido foi negativo de menos 2,8 bilhões, e enquanto que o resultado líquido sem eventos exclusivos, né, foi de 3,1 bilhões. Já no primeiro trimestre de 2024, né, aqui o resultado líquido foi de 4,8 e o resultado líquido sem eventos exclusivos foi de 5,4. Ela destaca aqui também, né, que os principais destaques financeiros, né, manutenção da forte geração de caixa com fluxo de caixa operacional de 8,5 bilhões de dólares, né. Só voltando aqui, pessoal, aqui nós estamos falando de bilhões, mas bilhões de dólares, tá? Resultado consistente, né? O EBITDA ajustado sem eventos exclusivos foi de 10,7 bilhões de dólares e lucro líquido sem eventos exclusivos de 4 bilhões, né? O CAPEX foi de 4,1 bilhões no primeiro trimestre de 2025, um valor inferior, 29,1 inferior ao quarto trimestre de 2024, ou seja, aquilo que ela utilizou como investimento, né? Então reforça o caráter atípico do nível de investimento observado no trimestre anterior,
explicado aí pela recomposição de descasamento físico-financeiro das unidades próprias de Búzios, né, em resposta às ações implementadas no segundo trimestre de 2024. Então, um destaque que ela traz referente aí ao seu investimento, né, as melhorias. Vamos dar uma olhada aqui nos principais itens e indicadores, né. Então, ela traz aqui uma tabela comparando aqui o primeiro trimestre de 2025, o quarto, né, de 2024 e o primeiro aqui de 2024 também, tá? Então, a receita de vendas, né, que ela colocou aqui em milhões, né, então foi de 123 bilhões aqui, né, em 2025, contra 121 bilhões aí no quarto trimestre de 2024. O lucro bruto, né, foi de 60,7 bilhões no primeiro trimestre agora, contra 58,1 bilhões no quarto trimestre de 2024. Com relação às despesas, né, aqui teve uma queda na despesa, né, ela gastou aqui 18 bilhões, enquanto que no quarto trimestre de 2024 foi de 43. O lucro líquido, né, sem eventos exclusivos, né, foi de 23,5, né, e aqui 17,7, né, no quarto trimestre de 2024. O EBITDA ajustado dela foi de 61 bilhões, contra aqui 40,9 bilhões no quarto trimestre de 2024. E aí tem outros dados que ela traz aqui, né, referente aí aos seus indicadores, né, computado aí no primeiro trimestre de 2025. Então, só para a gente verificar aqui, a dívida bruta dela aqui, né, em milhões de reais, foi aqui de 64, né, 0,4, né, bilhões de dólares, né, não reais, mas bilhões de dólares, né, então a dívida bruta dela aqui em dólares, né, na unidade de milhões, né, então quando a gente computa aqui vai dar 64,5 aproximadamente bilhões aqui de dívida, né, um aumento em relação ao quarto trimestre de 2024, né, que foi de 60,3 bilhões de dólares. A dívida líquida dela aqui no primeiro trimestre de 2025 foi de 56 bilhões de dólares, uma alta em relação aqui também, né, ao quarto trimestre de 2024, que foi de 52,2 bilhões de dólares. Então, a sua dívida líquida aumentou também em relação ao quarto trimestre de 2024. Olhando aqui a relação dívida líquida EBITDA por EBITDA ajustado, né, ele está de 1,45, né, que aumentou aqui em relação ao quarto trimestre de 2024, que era de 1,29. O preço do Brent, né, ela vendeu aí a 75,66, né, acima aí ou próximo do valor que a Brava vendeu, né, e também aqui uma alta em relação ao quarto trimestre, como aconteceu lá com a Brava, né, nesse quesito aqui, né, nesse Brent, né. E aí um retorno, né, que diminuiu em relação ao quarto trimestre também, que foi lá no quarto trimestre de 2024 de 7,2 e agora caiu para 6,5, né, o ROCE, né, retorno sobre capital empregado. Olhando aqui o gráfico da Petrobras, né, hoje ela até abriu aqui, né, com uma ligeira baixa, né, ou quase 0 a 0 aqui com o último pregão, mas está em queda agora de 0,09, né, uma queda aqui, vamos dizer assim, no 0 a 0 aqui em relação à sua abertura. Já a Brava, né, com o seu resultado aí, ela está com uma queda aqui de 2,65, né, ela que vem fazendo esse zigue-zague, né, provavelmente ela vai ainda corrigir um pouco mais, e quem for pensar em compra aqui na Brava, né, seria interessante verificar ela fazer um recuo mais aqui embaixo, né, esses fundos aqui embaixo para poder estar comprando, né, a não ser que ela firma aqui em cima dessas duas médias, né, que eu estou com a média de 68, né, com a média trimestral, e uma média aqui de 9 dias, né, e então se ela formar aqui um candle acima desse aqui nos próximos pregão, né, também dá para iniciar uma compra aqui acima dessas duas médias, mas o mais importante seria o mais interessante seria que ela recuasse um pouco mais aqui, já que ela trouxe aqui resultados não tão bons assim, né, esperado aí pelo mercado, corrigir um pouco mais para poder entrar comprando aí a ação. A Petrobras é aquilo, né, ela está no preço aí interessante, porque a 31, ou nesse momento R$31,60, né, para uma empresa que paga bons dividendos. Voltando aqui no canal, para finalizar aí o vídeo, né, muito obrigado por ter assistido, né, e compartilha o vídeo, comenta aí coloca aí alguma crítica, né, em relação ao canal, né, em relação aos vídeos, né, e é isso aí, um abraço e continue nos ajudando. Até o próximo vídeo.